mudança inesperada nos bastidores do Flamengo e um verdadeiro terremoto nos planos do futebol de base? A diretoria rubro-negra, que já tinha dado como certa a venda do atacante Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, voltou atrás de forma surpreendente e deixou o jogador completamente sem chão. Tudo parecia encaminhado. O jogador já estava avisado, se despediu nas redes sociais, entrou em campo contra o Atlético Mineiro pela equipe sub-20, sabendo que seria sua última partida com a camisa do Mengão. Mas ao final do jogo, durante uma entrevista, veio o baque, a negociação estava cancelada. Ele, que esperava apenas os trâmites finais para desembarcar em Belo Horizonte, ouviu da repórter que o Flamengo desistiu da venda e ficou sem entender absolutamente nada. A reação foi nítida, de espanto total. Como assim não vão me vender mais? Foi a frase que deixou claro que ele mesmo ainda não tinha sido avisado da mudança repentina de postura da diretoria. Essa decisão foi tomada pelo presidente de futebol do Flamengo, BAP, que mais uma vez optou por segurar uma jovem promessa no clube. E o mais curioso é que essa já é a quarta vez só neste ano que o Flamengo volta atrás em uma negociação. Antes disso, tivemos o caso do Lohan, que já estava no aeroporto, pronto para embarcar rumo ao CSA, com tudo certo quando recebeu a notícia de que não seria mais emprestado. Voltou para o ninho do urubu, ficou, e hoje vem sendo destaque absoluto no sub-20. Outro exemplo foi a situação com o jovem Mickey, que estava vindo da Irlanda com tudo certo, passagem comprada, e o Flamengo simplesmente cancelou a negociação. E ainda teve o caso do meia Vitor Hugo, que havia sido liberado para o Famalicão de Portugal, mas acabou sendo retido após nova reavaliação da diretoria. Agora é Matheus Gonçalves quem entra nessa lista de negócios desfeitos de última hora. E não para por aí. Mesmo com todo esse vai e vem, o jogador fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro, ajudando o Flamengo a vencer por 4-2. O destaque, claro, foi ele mesmo, com um golaço e uma atuação que justificou o interesse do Cruzeiro. A vitória, inclusive, pode ter um impacto direto no rebaixamento do time mineiro no Campeonato Brasileiro Sub-20. Isso porque, com essa derrota, o Atlético fica em situação delicada na tabela e, dependendo de uma combinação de resultados, pode acabar disputando a Série B da categoria na próxima temporada. Ou seja, além de reforçar a força da base rubro-negra, o jogo também escancarou a instabilidade de quem deveria disputar o topo do futebol de formação no Brasil. Enquanto isso, nos bastidores, o Cruzeiro ainda tenta buscar reforços e vê no Flamengo uma oportunidade. Um exemplo claro é o interesse no goleiro Matheus Cunha, hoje reserva de Agustin Rossi. O jogador que perdeu espaço no elenco principal e está sem muitas oportunidades virou alvo da Raposa. A ideia do clube mineiro é assinar um pré-contrato com ele e garantir a chegada gratuita ao fim da temporada, já que seu vínculo com o Flamengo termina em dezembro. As conversas estão avançadas e, apesar de o Flamengo ter tentado renovar o acordo, não andou. Dessa forma, o goleiro deve mesmo deixar o clube ao final do ano sem render nenhum centavo aos cofres rubro-negros. Se por um lado o Flamengo parece indeciso nas negociações, por outro, o ambiente interno começa a mostrar sinais de recuperação em relação ao elenco principal. O nome da vez é Pedro. O atacante, que recentemente esteve envolvido em polêmicas e chegou a ser o pior nas métricas físicas dos treinos, resolveu dar uma resposta dentro de campo. Ou melhor, nos treinos. Após toda a confusão nos bastidores, inclusive com direito à nota oficial, sem pedir desculpas e uma série de desencontros, o camisa 9 resolveu trabalhar. E trabalhou forte. Na última rodada de avaliações, Pedro bateu recordes de desempenho físico. Saiu da lanterna dos treinos para o topo, mostrando claramente que estava em outra vibe nos últimos dias. Os números, que antes eram alarmantes, melhoraram de forma tão significativa que ele foi considerado o destaque dos treinos da semana, tanto nos trabalhos físicos quanto com bola. E isso reacende a esperança da torcida e do próprio clube de ver o atacante voltando a render em alto nível. Vale lembrar que Pedro chegou a treinar sozinho no último sábado após a confusão e já ali mostrou outro comportamento. No treino seguinte, já com o grupo, ele manteve o ritmo forte e, segundo relatos internos, teve os melhores números da temporada. Tudo isso levanta uma questão importante: se ele conseguiu performar tão bem agora o que estava acontecendo antes? A resposta parece estar no velho corpo mole.
Algo que, se confirmado, preocupa muito mais do que qualquer polêmica fora de campo. O que se espera de um jogador do tamanho de Pedro com salário alto, prestígio e identificação com o clube é comprometimento. Total! E essa oscilação não agrada nem um pouco. Apesar de tudo, o jogador ainda não pediu desculpas de forma direta ao elenco ou à torcida, mas já iniciou uma movimentação de reconciliação pelo menos nos bastidores. Conversou com os companheiros de elenco, tentou se reaproximar dos funcionários e até da comissão técnica. O ambiente, claro, ainda é de cautela, mas é fato que o desempenho dele nos treinos começa a mudar a percepção interna. Para muitos, ele está tentando dar a volta por cima. E isso é fundamental, especialmente agora com a aproximação de jogos importantes e a ausência de peças fundamentais no elenco. Ayrton, Lucas, Alessandro e Eric Pulgar seguem entregues ao departamento médico e devem desfalcar a equipe no próximo compromisso. E falando em compromisso, o Flamengo tem uma viagem marcada para Santos, onde enfrenta o Peixe na Vila Belmiro. A expectativa é de um grande jogo com clima quente e casa cheia. Inclusive, a presença de Neymar está confirmada. O craque estará no estádio para acompanhar de perto o time do coração e apoiar o elenco santista. Do lado do Flamengo, a viagem está programada para o fim da tarde, saindo do Rio de Janeiro rumo a Guarulhos e de lá descendo de ônibus para Santos. A delegação deve chegar à cidade por volta das 8 da noite e a preparação será finalizada, com um último treino ainda no Ninho do Urubu antes do embarque. Enquanto isso, a base segue movimentada. Além do jogo contra o Atlético Mineiro e da reviravolta envolvendo Matheus Gonçalves, o Flamengo já se prepara para um amistoso de luxo contra o Bayer Leverkusen. O time alemão chegou ao Rio de Janeiro para realizar sua pré-temporada e escolheu o Ninho do Urubu como sede. E como parte da preparação, na próxima sexta-feira, haverá um amistoso entre o Sub-20 do Flamengo e a equipe alemã. A partida está marcada para as 3 da tarde no Estádio da Gávea e promete ser uma grande oportunidade para os garotos ganharem experiência contra um time europeu. A ideia do clube é justamente essa: dar rodagem e ritmo de jogo em alto nível e preparar a garotada para desafios maiores como o Mundial de Clubes da categoria, que será disputado em breve contra equipes como o Barcelona. A presença do Bayer Leverkusen no centro de treinamento do Flamengo também é vista com bons olhos pela comissão técnica, que poderá observar de perto a estrutura e a metodologia de um dos clubes mais organizados da Europa. E claro, o intercâmbio cultural e tático pode trazer ganhos importantes para o desenvolvimento dos jovens atletas do Flamengo. Isso mostra como o clube vem se movimentando, não só no mercado, mas também na parte estrutural, buscando elevar o nível da base e integrá-la cada vez mais ao profissional. O clima no Ninho do Urubu é de atenção total, mas também de expectativa positiva. A comissão técnica sabe da importância de manter o foco dentro de campo, ainda mais com tantos assuntos extracampo movimentando os noticiários. A oscilação nas decisões da diretoria chama atenção, mas também demonstra que o clube está sendo criterioso em algumas situações. No entanto, o excesso de idas e vindas pode gerar desgaste e até atrapalhar o desenvolvimento dos atletas envolvidos. No caso de Matheus Gonçalves, por exemplo, a expectativa agora é de que ele siga no Flamengo, pelo menos por enquanto. Mas é difícil prever o que pode acontecer nas próximas semanas, já que o interesse do Cruzeiro continua firme e o jogador também demonstrou interesse em respirar novos ares. Fato é que a base rubro-negra continua sendo uma das mais fortes e promissoras do país. A cada temporada surgem novos talentos e o desafio da diretoria é justamente administrar esses ativos da melhor forma possível. Saber o momento certo de vender, emprestar ou segurar. E principalmente manter a transparência com os jogadores. Afinal, estamos falando de jovens com sonhos planos e expectativas. E quando uma negociação é desfeita de forma tão brusca como foi essa com Matheus Gonçalves, o impacto emocional pode ser grande. O Flamengo precisa ficar atento a isso, porque além de formar atletas, precisa também formar seres humanos preparados para os altos e baixos do futebol profissional. E se de um lado a base rubro-negra vive esse turbilhão de emoções com decisões que mudam de uma hora para outra do outro,
O time principal se prepara para encarar mais um desafio no Campeonato Brasileiro em meio a uma fase de oscilação de desempenho e lesões que tem dificultado o trabalho da comissão técnica. O técnico vem tentando manter a regularidade da equipe, mesmo com as constantes baixas. Ayrton Lucas, um dos pilares do sistema defensivo e peça fundamental no apoio ofensivo pela esquerda, ainda está entregue ao departamento médico, assim como o volante chileno Eric Pulgar, que vinha sendo um dos jogadores mais regulares do time. Alexandro, outro nome que vinha ganhando minutos e crescendo de produção, também segue fora de combate. Isso obriga o Flamengo a buscar soluções dentro do elenco e mais uma vez olhar com atenção para a base como fonte de reposição. Esse jogo contra o Santos na Vila Belmiro não deve ser fácil, apesar da má fase do time santista nos últimos anos. Jogar na Vila sempre é complicado, ainda mais agora com o fator Neymar em campo, ou melhor, nas arquibancadas. A presença do camisa 10 da seleção brasileira e ídolo máximo do clube paulista está confirmada, o que certamente aumenta o clima de decisão e empolga o torcedor local. Neymar, que está de férias e se recuperando de lesão, deve fazer uma aparição especial para dar apoio ao Peixe, o que coloca ainda mais pressão sobre o Flamengo. Esse tipo de atmosfera costuma inflamar o adversário e aumentar a intensidade dentro de campo. E o time carioca precisa estar preparado para isso. Nos bastidores, a movimentação segue intensa. Ainda que o foco principal seja o Campeonato Brasileiro, o Flamengo também pensa no futuro e já começa a planejar os próximos passos da temporada. A janela de transferências está aberta e nomes seguem sendo avaliados. Ao mesmo tempo, a diretoria trabalha para resolver pendências internas, como é o caso do contrato do goleiro Matheus Cunha, que, como mencionamos, está na mira do Cruzeiro e pode sair de graça ao final do ano. A saída do jogador, apesar de não impactar imediatamente o elenco, pode ser mais um sinal de que o clube precisa se antecipar nessas questões contratuais para não perder ativos importantes sem retorno financeiro. Por mais que ele não seja titular absoluto hoje, é jovem, tem potencial e mercado. E no futebol atual, onde cada centavo faz diferença, não dá para desperdiçar oportunidades assim. Outro ponto importante nesse momento da temporada é o comportamento do elenco. E aqui voltamos a falar de Pedro. Depois de toda a turbulência, o atacante começa a dar sinais de que entendeu o tamanho do clube em que joga. Mesmo sem ter pedido desculpas públicas, a melhora no desempenho nos treinos é um indicativo de que houve uma virada de chave. É o mínimo que se espera, é verdade, mas é também um alento. O jogador tem qualidade técnica, poder de finalização e um histórico recente que ainda inspira respeito, mas a falta de comprometimento demonstrada nas últimas semanas vinha chamando atenção negativamente. Agora, com números de treinamento que o colocam entre os melhores do elenco, ele tenta reconquistar espaço, principalmente diante da ausência de outros atletas e da necessidade urgente de gols. O torcedor do Flamengo é exigente, não basta só vestir o manto, tem que honrar. E Pedro, que já foi ídolo, já decidiu jogos importantes e já foi protagonista em campanhas memoráveis, sabe? Que a paciência da torcida tem limites. Por isso, se quiser mesmo virar essa página, vai precisar de mais do que boas sessões de treino. Vai ter que mostrar isso nos jogos com bola na rede e entrega dentro de campo. O momento é esse. Com desfalques no elenco, pressão por resultados e jogo, difícil fora de casa, é a chance perfeita para ele mostrar que ainda quer, que ainda acredita e que pode sim ser peça fundamental na luta pelo título. Enquanto isso, no ninho do urubu, a presença do Bayern Leverkusen segue movimentando a rotina dos garotos do Sub-20. O clube alemão que chegou ao Brasil para sua pré-temporada trouxe com ele uma estrutura profissional de alto nível e uma metodologia que impressiona. Treinar no mesmo espaço que um clube europeu, com intercâmbio de ideias e até convivência nos bastidores, é uma experiência única para qualquer jovem atleta. E o amistoso marcado para a próxima sexta-feira entre as duas equipes já começa a ser visto como um teste de fogo. O Flamengo quer medir forças com uma escola diferente, enfrentar um estilo de jogo europeu e observar como seus talentos se comportam diante disso. Mais do que o resultado, o que vale é o aprendizado.
A preparação para esse jogo vem sendo feita com muito cuidado. A comissão técnica do Sub-20 sabe que esse tipo de confronto pode ser decisivo para o crescimento dos atletas. É a oportunidade de mostrar valor não só para a torcida, mas também para olheiros empresários e até dirigentes do próprio clube. Uma boa atuação pode acelerar a promoção ao profissional, abrir portas no exterior ou simplesmente consolidar o nome de um jogador dentro do projeto rubro-negro. E esse tipo de motivação tem sido usada nos bastidores para manter o elenco focado e empolgado com o desafio. O Flamengo quer mais do que apenas formar jogadores, quer formar atletas prontos para competir em qualquer cenário contra qualquer adversário. E se o Flamengo foca em preparar o futuro, também precisa lidar com os fantasmas do presente. A temporada tem sido marcada por altos e baixos e a pressão por título segue forte. A torcida quer desempenho, quer entrega, quer conquistas. E o clube sabe disso. Por isso, cada decisão tomada, cada movimento no mercado, cada escolha técnica, tudo precisa ser muito bem pensado. As reviravoltas nas negociações de jogadores da base, por exemplo, levantam discussões internas. Até que ponto vale a pena recuar em uma venda que parecia certa? Qual o impacto emocional disso para o atleta? E mais, qual o planejamento real para esses jogadores? O caso de Matheus Gonçalves escancarou essa dúvida. O garoto estava pronto para sair, já tinha se despedido, já tinha aceitado o novo desafio. E de repente tudo muda. Como fica a cabeça de um jovem de menos de 20 anos ao ver sua vida virar do avesso em questão de horas? O futebol é dinâmico, é verdade. Negociações acontecem recuos também. Mas a gestão dessas situações precisa ser feita com sensibilidade e clareza. O Flamengo, como o maior clube do país, tem responsabilidade com seus atletas. E isso vale tanto para os profissionais quanto para os meninos da base. A forma como o clube trata seus talentos internos pode fazer toda a diferença lá na frente. Jogador satisfeito, valorizado e bem orientado rende mais. E nesse momento, com tanto em jogo, cada detalhe importa. No meio de tudo isso, a expectativa do torcedor só aumenta, seja pela atuação do time principal contra o Santos, seja pelo desempenho dos garotos contra o Bayer Leverkusen, seja pela resposta de Pedro em campo, seja pela definição sobre Matheus Cunha e outros nomes em negociação. O Flamengo vive um momento de decisões importantes e cada uma delas pode impactar diretamente o futuro do clube na temporada e nos anos seguintes. A base precisa de estabilidade, o profissional precisa de resultado, a diretoria precisa de planejamento e a torcida precisa de vitórias. De preferência com boas atuações, raça e identidade. Em meio a tanta movimentação, uma coisa é certa, o Flamengo segue sendo protagonista, dentro e fora de campo, nos bastidores, nas arquibancadas, nos gramados. E é justamente isso que mantém a chama acesa. Mesmo com tropeços com decisões questionáveis e com momentos de instabilidade, o clube continua sendo referência. Porque tem história, tem estrutura, tem torcida, tem base forte, tem elenco de peso e principalmente porque tem paixão. Uma paixão que atravessa gerações, que lota estádios, que invade aeroportos, que vibra com cada gol, que cobra cada erro, que vive intensamente cada segundo desse universo chamado Flamengo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um burburinho inesperado começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro às vésperas do aguardado clássico entre Santos e Flamengo. O protagonista da vez é ninguém menos que Neymar, atualmente vestindo a camisa do Peixe, que teria feito elogios públicos ao clube carioca em uma entrevista recente. As palavras do camisa 10 reacenderam especulações sobre uma possível aproximação futura com o rubro-negro. Algo que, embora não passe de rumor, já é suficiente para agitar a torcida e o noticiário esportivo. Segundo fontes próximas ao jogador, Neymar teria dito que o Flamengo vive um grande momento. É um time que impõe respeito, com jogadores de altíssimo nível e uma torcida apaixonada. Apesar de soar como uma análise ponderada de um adversário direto, os elogios caíram como uma bomba entre os torcedores santistas. Afinal, mesmo sendo um clássico, o tom amistoso e até admirado do craque gerou desconfiança.
seria apenas uma gentileza ou um indício de algo maior? Dentro do próprio Flamengo, há quem veja as palavras como um aceno sutil. Com a diretoria, carioca já habituada a sonhar alto, as declarações de Neymar, ainda que sem qualquer confirmação de interesse mútuo, levantam hipóteses. Embora o jogador esteja focado em sua recuperação e em sua temporada com o Santos, o mercado da bola sempre guarda surpresas. E com Neymar, tudo ganha uma proporção diferente. A torcida flamenguista, por sua vez, já se divide entre a empolgação e a cautela. Em redes sociais, os comentários vão desde "vem ser feliz no Mengão" até os mais céticos que consideram a fala apenas uma formalidade de pré-jogo. No Santos, a preocupação com o impacto emocional dessas falas em um elenco que precisa entrar concentrado no clássico e que conta com Neymar como referência máxima, nada é oficial, claro. O próprio jogador não falou em transferência ou desejo de vestir a camisa rubro-negra. Ainda assim, quando o assunto é Neymar, qualquer frase é capaz de movimentar milhões. E a simples possibilidade, ainda que remota, de vê-lo atuando no Maracanã com o manto do Flamengo já é suficiente para alimentar especulações até o apito inicial do próximo confronto. Como todo bom rumor no futebol, resta aguardar. Mas se há uma certeza, é que quando Neymar fala, o Brasil inteiro escuta e interpreta. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo. De Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!